Então, iniciando nossa live, nossa conversa sobre a vida acadêmica na engenharia química. E hoje nossa convidada é a Helena Foster. Muito bem-vinda, Helena, e quero que se apresente agora para o pessoal aí. Obrigada, Vini. Primeiro, boa noite, então. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho da minha trajetória aí na engenharia química nesses últimos anos. Eu sou a Helena, eu sou de Canguçu, perto de Pelotas. Hoje eu tenho 25 anos, estou na engenharia química desde 2014, entrei na segunda turma. E hoje eu moro em Lages, sou estagiária da Cervejaria Santa Catarina, da Ambev aqui, na área de gestão. Muito bem. Então, já deu alguns spoilers, né, do que a gente vai saber sobre ti, como foi essa caminhada na engenharia química, né? Então, primeiramente, então, né, eu queria que tu nos contasse um pouco sobre por que tu escolheu o curso de engenharia química, o que te motivou, né, a esse curso, e por que no IFSU, né, por que em Pelotas, e assim vai. Por que a engenharia química te chamou, assim, mais atenção? Bom, eu sou técnica em química, formada pelo IFSU também. Eu fiz o técnico integrado, então eu fiz o ensino médio junto com o ensino técnico, foram 4 anos e meio de curso, 2010. E quando eu fui escolher que curso que eu ia fazer, eu não tinha ideia, sinceramente. Então, eu comecei a reduzir pelas coisas que eu sabia que eu não gostava. E eu gostava bastante de química, né? Ainda gosto, acho uma ciência incrível, gostava muito da área de exatas. E pensei muito também no que carreira que eu poderia ter depois. Quais as opções que eu teria depois de formada, quais as opções que eu teria durante o curso, porque a gente sabe que a engenharia química é um curso muito amplo. A gente sabe que a engenharia química proporciona o trabalho em várias áreas, de diversas maneiras. Pode ser engenheiro de projetos, tu pode ser trabalhar mais na área de gestão, tu pode trabalhar mais na área ativa. E isso era uma coisa que, como eu não sabia muito bem o que eu queria, foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Então, acabou que eu escolhi engenharia química por esse leque de opções que eu tinha, por gostar de química, por gostar da área de exatas, né? Eu achava que eu era boa na área de exatas, e depois que a gente entra em engenharia, a gente descobre que não é bem assim. E foi isso, assim. E aí, ao longo do curso, eu fui... no começo, assim, eu não tinha certeza daquilo que eu queria, ainda não tinha aquela convicção de que eu queria ser engenheira química, mas ao longo do curso a gente vai descobrindo um pouco mais das áreas, das disciplinas, das possibilidades, e aí fui me encontrando, e hoje estou aí, adoro o meu curso, acho que é difícil, é sofrido, mas estou aí. Sim, uma das grandes frases, né, dos alunos da engenharia química é que é uma surpresa depois que tu entra no curso, né, que a química se demonstra uma outra coisa, assim. Não é um bicho de sete cabeças, mas a gente se assusta um pouco, né? Mas a gente supera. Estudando a gente supera. É, Ah, com uma base que eu tive no técnico em química, que foi uma base muito boa, para mim a química foi um pouco mais simples. Eu já sabia sim. mais ou menos o que esperar, algumas disciplinas eu tinha tido bem parecido com o técnico. Mas aí quando começa a juntar um pouco mais com o cálculo, aí as coisas ficam um pouco mais complicadas. Mas então o técnico te ajudou bastante em decidir e se formar na engenharia química. Muito, muito, porque eu tinha o conhecimento de que eu gostava daquilo, né? Acho que foi uma das coisas assim que mais me chamou a atenção, porque eu sempre digo que se eu não tivesse feito o técnico integrado, por incentivo dos meus pais, que também, quando eu fui fazer o técnico integrado, eu não tinha aquela certeza, né, de que eu queria química. Eu olhava um pouco a parte de edificações, um pouco de química, eu falei, vou fazer química justamente também pela opção que eu teria depois, porque eu usaria química para muitas coisas, né? E e aí, esse conhecimento, se eu não tivesse feito esse técnico em química, eu ia ter muito mais dúvidas do que se eu tivesse feito.
Então, ele certamente me ajudou a escolher o curso que eu queria seguir depois, a saber o que eu gostava e o que eu não gostava, até porque a base de Química, Física e Biologia do IF, ela é muito forte. Então, eu já tinha uma noção maior. Então, certamente super me ajudou, assim. Muito bem, então. E durante o curso da Engenharia Química, né, lá no IFSU, o nosso curso, ele oferece várias questões assim para a gente fazer, além das cadeiras, né? Tem a, engenharia, a Equaliza Engenharia, né, que é a empresa junior, aí tem projeto de iniciação científica e assim vai. E tu, Helena, como estudante, o que tu participou assim? Sei que tu foi uma das fundadoras da Equaliza Engenharia, né? A empresa junior do curso de Engenharia Química do IFSU. Então assim uma coisa muito grande, né? O que tu É, fala sobre? é uma das minhas maiores conquistas, assim, é uma das coisas que eu mais me orgulho de falar. Mas eu sempre fui de fazer de tudo um pouco. Eu sempre fui de estar me envolvendo em muitas coisas. No começo do curso, eu terminei o curso técnico em Química e logo eu comecei a engenharia. A minha cerimônia de formatura foi numa sexta e na segunda eu comecei as aulas de engenharia. Então eu não tive aquele tempo muito de descansar, sabe? Então no primeiro momento, assim, eu estava um pouco saturada, porque no técnico eu também me envolvia com bastante coisa. E aí, mas mesmo assim eu me envolvi, eu fui cofundadora da Atlética das Engenharias do IFSU, tive nesse movimento por um tempo, e depois, em 2018, eu comecei, fui bolsista de iniciação científica na área de microbiologia, fui bolsista até o fim de 2020, aprendi bastante, desenvolvi pesquisa, participei de congresso, foi legal, assim, foi uma experiência diferente, foi uma experiência também que me ajudou a descobrir o que eu gostava e o que eu não gostava de fazer, né? Nesse meio tempo, eu fui também representante discente no colegiado de Engenharia Química, fui lá conversar um pouco com os professores, os membros do colegiado, levar um pouco dos interesses dos alunos, levar esse outro lado, assim, sabe? Que eu já tinha uma certa Sim, experiência de IFE, já tinha alguns anos de curso, conversava com muitas pessoas, e aí eu resolvi participar para levar um pouco desse outro lado também e ajudar a construir um curso melhor. E aí, como tu citou, em 2019, a gente começou um movimento para fundar a Equalize Engenharia, junto com a Mariana, a Sabrina, o Rafael e a Jéssica, que foi, assim, uma virada de chave muito grande, né, na minha vida. Me trouxe um crescimento muito grande, a gente fundar uma engenharia, uma empresa júnior do zero, a gente ser a primeira empresa júnior de todo o IFSU. Então, a gente teve que quebrar algumas barreiras, quebrar alguns paradigmas, montar muita coisa do zero, né? E, e hoje eu não estou mais na empresa, eu saí agora no começo de 2021, e eu tenho um baita orgulho de ter feito parte dessa história. Eu era diretora de projetos, a gente conseguiu entregar o primeiro projeto da Equaliza, participei do segundo também, né? E eu vejo que hoje é uma empresa que, assim, está crescendo, está entregando coisas legais, está trazendo um legado enorme para dentro do IFE, para dentro da engenharia química, está trazendo muito mais possibilidade para os alunos, porque hoje, até um tempo atrás, né, a gente tinha possibilidades de participar, a gente tinha monitoria, tinha bolsista, tinha iniciação científica, mas eram todas oportunidades meio que no mesmo ramo. E hoje a gente traz com a engenharia, com a Equaliza, a gente traz uma vivência mais de mercado, né? Mais de engenheiro químico para dentro da graduação. E eu acho que isso traz um amadurecimento muito grande para os alunos, traz uma visão diferente para os professores também, né? E aí a gente consegue desenvolver muito os nossos alunos também, além de a gente estar prestando serviços, a gente está desenvolvendo muita gente, a gente está ajudando muita gente a ser um profissional melhor. Então, esse é um dos meus maiores orgulhos, assim, da minha vida acadêmica, que me abriu muitas portas, né? Que me desenvolveu muito, assim. Mas eu sempre fui uma pessoa de estar envolvida em tudo um pouco, assim. Eu sempre fui de fazer um pouco de tudo. Eu acho que das experiências que o IFE me proporcionou, poderia me proporcionar, eu sei de algumas bem boas, assim. Todas somaram muito para o meu desenvolvimento. sim, muito bem. Foi uma vida ativa, né, na engenharia, pelo que a gente vê. E a Equaliza Engenharia te brilha os olhos, né? A gente consegue ver que
dá um brilho a mais no olho. E é uma coisa grandiosa para o nosso curso, né, da engenharia química, que movimenta bastante os alunos, movimenta um pouco dos professores e a comunidade como um todo, né, com os projetos e com as coisas que a Equaliza promove, né. Então é bem interessante, sim. Como membro da Equaliza, né, sinto um pouco de orgulho de ouvir falar sobre a Equaliza, uma das fundadoras, então, mais ainda. E queria ouvir de ti também sobre um pouco mais da Equaliza, o que que ela representa para ti hoje e para o IFSU, para a comunidade, sabe? O que que uma empresa júnior impacta na sociedade hoje em dia? Cara, a Equaliza é minha filha, assim. A gente, acho que eu, a Mari, o Rafa, a Sabrina, a Jéssica, eu acho que a gente tem muito esse sentimento, né? É, é nossa filha. Foi uma filha que nasceu e que deu certo, que a gente fez de tudo para dar certo, a gente investiu muito esforço para dar certo. E que depois, conforme os outros membros foram entrando, foram pessoas para dar mais combustível para esse sonho que a gente tinha e ajudar a estruturar, né, esse projeto tão legal, assim. E no meio da pandemia foi quando a gente mais desenvolveu a Equaliza, foi quando a gente conseguiu estruturar muito bem a empresa e a gente via que a gente não estava... A gente era muito nova, uma empresa muito nova, mas que a gente tinha muita coisa pronta e a gente tinha um mindset, um desenvolvimento muito além de empresas que estavam há muito tempo. E eu acho que isso foi fundamental para o sucesso da Equaliza, da gente também, durante a pandemia, principalmente, mesmo que remotamente, a gente se reunir e pensar assim, bom, a gente não pode prestar serviço ainda, mas o que que a gente vai fazer para ficar pronto quando o primeiro serviço aparecer, o primeiro projeto aparecer. E isso nos trouxe muito envolvimento. A gente conseguiu formar um time muito unido, com o mesmo propósito. E quando a gente ajudou o nosso primeiro cliente, que a gente entregou o nosso primeiro projeto, que a gente viu o impacto que aquilo trouxe, foi o que faltava, assim, para a gente ficar... para coroar mesmo o trabalho que a gente tinha e para dar mais gás para a gente conseguir seguir, né, trabalhando, assim, e fazendo esse projeto. Eu vejo, assim, só com um impacto positivo, sabe? Aquilo que eu falei, assim, de desenvolver alunos, de melhorar algumas das soft skills que a gente sabe que, infelizmente, só o curso superior não vai nos ajudar, mas de trazer, assim, essa outra visão, sabe? O IFE é um lugar que tem muita pesquisa, é um lugar que tem muita atividade para os alunos e que precisava desse algo a mais. A engenharia química, como um curso mais novo, também precisava um pouco dessa outra visão fora da academia, né? E para a comunidade, a gente poder prestar serviço de qualidade, com um preço mais compatível com a realidade, de poder realmente causar um impacto positivo nessas empresas e ajudar as empresas a trabalhar melhor, a entregar produtos de melhor qualidade. Eu acho que isso não tem, assim... acho que é realmente o propósito melhorar, sabe? Ajudar. E nesse meio tempo a gente ainda consegue desenvolver os nossos alunos, consegue trazer pontos de vista diferentes para os nossos professores. Enfim, eu acho que é uma relação só de ganho, assim. Sem pensar em dinheiro, sem pensar em nada. Né? É uma coisa que a gente trabalha e se desenvolve por amor, porque gosta daquilo mesmo, porque entende o propósito das coisas. Eu falo sempre que é muito difícil a gente fazer as coisas darem certo se a gente não enxerga o propósito, se a gente não tem pessoas alinhadas com o propósito. Eu acho que na Equaliza a gente sempre teve muito alinhado com o propósito, todo mundo com o propósito da empresa, com o que a gente sonhava, com os nossos objetivos. E eu tenho, assim, acho que eu falo sempre, né? Eu sou muito feliz de fazer parte dessa história, de me juntar lá com o pessoal. E eu espero ainda que por muitos e muitos anos a gente siga falando de Equaliza, que eu certamente vou ter sempre esse brilho no olho de falar da empresa, assim, porque é muito importante para mim desenvolver a minha comunicação, desenvolver a minha liderança, desenvolver a minha postura,
eu amadureci bastante nesse processo, então só me trouxe coisas boas, assim. Sim, ouvir você falando da Equaliza é uma maravilha, né? Podia ficar aqui umas 2 horas só até ouvindo falar da Equaliza. Muito gratificante, com certeza. A Equaliza tá ainda trabalhando, né, com novos membros, então tá indo de vento em popa, como se diz. Tá bem legal o trabalho do pessoal, dos membros, né? Sim, eu sempre acompanho, Essa, eu consigo estar presente sempre, mas eu sempre sei o que está rolando, eu tento acompanhar sempre, porque é uma coisa assim que eu fico bem feliz de ver mesmo. sim, muito bom. Essa questão de participar de uma empresa junior, de todo o curso da engenharia química, né, influenciou para o teu estágio, né, que agora você é estagiária na Ambev, um estágio bem concorrido, e poderia nos falar um pouco sobre esse estágio, como foi da caminhada do curso ao estágio, né, a participação da engenharia química e da Equalize Engenharia, né, de todas essas atividades, e o que influenciou, né, para te conseguir esse estágio na Ambev? Influenciou bastante, assim. 2019 foi um ano que eu tive uma virada de chave bem grande, eu tive um amadurecimento muito grande. Tanto pela Equaliza, quanto pelo intercâmbio que eu consegui fazer. E aí, quando eu voltei, eu sempre tive na minha cabeça que eu queria fazer estágio numa empresa grande, né? Que eu queria trabalhar numa empresa que eu me conectasse com a cultura, com o propósito, e que eu queria trabalhar numa empresa grande, porque eu não. Eu queria sair de Pelotas e de Canguçu. Eu queria, né, conhecer o mundo, conhecer o Brasil, trabalhar em algum outro lugar dentro da indústria. E eu sabia que eu não queria vida acadêmica, e aí, com essas experiências, eu fui amadurecendo, fui me desenvolvendo. E em 2020, deu a pandemia, eu voltei do intercâmbio direto na pandemia, fiquei um pouco perdida. Eu já tentava fazer alguns processos seletivos antes e eu sempre recebia nãos, não, não, não. Hoje eu vejo que eu não estava pronta, né? Que eu precisei desse ano de 2019 de construir a minha trajetória, de amadurecer. E, e aí, em 2020 eu estava perdida, assim, tava meio tipo, e agora? Tô sem aula, né? Voltei para casa dos meus pais e fiquei meio perdida, assim. Eu falei, cara, tá na hora de começar a me preparar para processos seletivos, porque eu tô no fim do curso e vamos ver o que vai dar. E aí, no meio de 2020, eu me inscrevi em alguns processos seletivos, né? No começo, na verdade, para ingressar no meio. Recebi mais alguns não, estava bem frustrada. Eu falei, não, mas eu não vou desistir. E aí, comecei a me inscrever de novo, me inscrever de novo, me inscrever de novo. E aí tem todos aqueles processos de fazer testes online, de fazer não sei o quê. E eu nunca passava do teste online. E aquilo me deixava bem frustrada, assim. Daí, um belo dia, eu passei em 3 de uma vez só. Aí faz o vídeo, faz não sei o quê, tarará, me chamaram para as dinâmicas de grupo. Aí eu fui para as dinâmicas de grupo da Bayer, da Suzano e da Ambev. E eu fiquei muito surpresa, assim, porque eram 3 empresas muito grandes, as empresas que eu sempre queria. Eu não tive, nunca tive, assim, não posso dizer que eu tinha o sonho de trabalhar na Ambev, sabe? Eu não tinha o sonho de trabalhar na Bayer. Eu sabia que eu queria trabalhar nas indústrias e que eu queria sair de Pelotas e de Canguçu, assim, que eu sabia que eu acho que o Brasil era muito grande e que eu tinha mais coisa para viver, sabe? E aí eu fui arriscando, assim, fui arriscando, fui me preparando, e aí fiz essas 3 dinâmicas de grupo, e aí é uma coisa que eu sempre falo, que a Equaliza somou muito para mim, porque quando eu fui fazer as dinâmicas de grupo, aquilo para mim era muito rotineiro, porque a gente fazia muita dinâmica na Equaliza, a gente fazia muita reunião online, as dinâmicas eram todas online, e a gente trabalhava muitos daqueles pontos de contar sobre a nossa história, de falar da gente, de enxergar os pontos, a desenvolver e tal. E aí eu fiz as 3 dinâmicas, assim, e pra mim já tinha super valido. Pra mim já tinha valido tudo, assim, porque
poxa, né? 3 dinâmicas de empresas legais, assim. E a da Ambev, o processo seletivo era todo no mesmo dia, essa parte das dinâmicas. E, e eu tava nervosa, porque eu pensava, imagina, se eu passo, a Ambev é uma empresa gigante, tem uma cultura super legal. E aí fui deixando o processo acontecer. Eu tinha me preparado, eu sabia que eu podia conseguir uma vaga. E foi muito bom, assim. Foi um processo legal de participar. E aí eu fiquei sabendo eu acho que era outubro de 2020, que a partir de 2021 eu seria estagiária na cervejaria Santa Catarina, aqui em Lages. Então, dia 4 de janeiro eu vim de Malicuia, né, para começar o meu estágio aqui. Um desafio enorme, porque é tudo muito diferente. Sempre que a gente fala de estágio na Ambev, de estágio superior na Ambev, a gente fala sobre muita responsabilidade, sobre o estagiário ter muita autonomia, sobre o estagiário ser tratado como uma futura liderança. E é verdade. É muito verdade. Então, foi um desafio, assim, muito grande. Eu morava fora da casa dos meus pais, mas eu morava a 60 quilômetros. Agora eu tô a 700, né? Eu vim para uma cidade em que eu não conhecia ninguém. Então, o crescimento pessoal e profissional que a Ambev está me trazendo, que a experiência está me trazendo, é muito grande. E aqui, como eu sou muito de estar envolvida nas coisas, eu sou diretora regional da Liga dos Estagiários que a gente tem aqui, então a gente desenvolve algumas frentes enquanto Liga dos Estagiários na regional, que a regional pega Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e de São Paulo. E está sendo uma experiência muito enriquecedora, assim, cheia de altos e baixos, né? Cheia de responsabilidades, cheia de novas descobertas. Eu sou estagiária da área de gestão, eu achava que eu não gostava de gestão e hoje eu vejo que eu adoro, que é uma parte que me faz, assim, me traz muita realização e ser responsável, assim, estar junto em toda a parte de planejamento estratégico, para mim é muito bom, assim, tá fazendo eu amadurecer muito. E eu tenho pessoas, assim, na minha volta que são incríveis, que me ajudam muito a me desenvolver e que eu aprendo todos os dias. Todos os dias eu aprendo alguma coisa diferente, do mínimo ao máximo, assim. Tem dias que eu aprendo coisas pequenas, tem dias que eu aprendo coisas grandes. E, e tá sendo, assim, uma experiência incrível, inenarrável. Não consigo, assim, muito botar em palavras todo esse crescimento que eu tô tendo nesse último ano e que tá fazendo, assim, eu me preparar muito pro que vem pela frente, assim. Mais um brilho no olho, né? Mais um brilho no olho seu, que fica falar sobre esse estágio, tá consciente, né? E se caminhar até o estágio, né? Então, a gente vê que está conseguindo essas conquistas pelo esforço, né? Passando alguns nervosismos, alguns perrengues, mas é comum, né? Faz bem, faz Sim, parte da coisa. é um lugar, assim, que eu me sinto muito pertencente hoje, sabe? É uma empresa que eu compartilho muito a cultura, que eu compartilho muito o propósito. Então, eu sinto que eu estou no lugar certo. Ah, e eu caí aqui em Santa Catarina meio que por acaso. Eu sempre as pessoas me perguntam, né? Por que Lages, Santa Catarina? E eu falo, eu não sei. Porque na hora de eu fazer o processo seletivo, de me inscrever, eu podia colocar 2 opções. E eu achava na minha cabeça que eu tinha colocado Porto Alegre e Passo Fundo, que eram os lugares mais perto de casa. Viamão e Passo Fundo, algo assim. E aí eu tava na minha cabeça que era Porto Alegre ou Passo Fundo. Toda a vida, assim, toda a vida, toda a vida. Aí eu comecei a fazer o challenge, que era o dia da dinâmica, que era a última etapa. E aí o especialista de recrutamento e seleção falou assim: ah, porque a gente vai começar o challenge para Lages, Santa Catarina. Eu falei, Lages? O que eu vou fazer em Lages? O que eu botei em Lages? O que aconteceu? E aí acabei que passei e vim pra cá, mas é uma história muito engraçada, assim. Todo mundo pergunta, mas por que Lages? Por que tá 700 quilômetros de casa? Eu falei, não sei, mas eu tô aqui, tô feliz de estar aqui.
Mas foi uma virada de caminho aí que eu não sei, foi o destino. Foi uma aventura e tanto, então, né? Foi assim para acelerar o coração na hora mesmo. Foi. Que eu lembro que eu terminei a dinâmica, que eu recebi a notícia que eu tinha passado, e eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, a partir do dia 1º de janeiro, dia 2, eu vou morar em Santa Catarina. Ela falou, o quê? Eu falei, eu vou morar em Santa Catarina, porque agora eu sou estagiária da Ambev. Ela falou, mas como assim Santa Catarina? Eu falei, pois então, eu não sei nem que cara tem a cidade, eu não sei pra que buraco eu tô me enfiando, mas eu tô indo pra Santa Catarina. Imagina a Camila pensando, o que que a minha filha foi fazendo? É, e até hoje eles reclamam que é muito longe, que eu tô muito longe de casa. Esse Imagina. final de semana fui encontrar os meus pais e eles falaram, mas por que tu tá tão longe? Eu falei, faz parte, né? Mas era pra ser. Então, como foi escolhido, agora tem que enfrentar essa atividade, né? E como você vê, tá indo muito bem, né? Tá felizona nessa nova atividade. Falando um pouco sobre o nosso curso da Engenharia Química agora. O que que tu achas, assim, e o que que tu vê sobre o curso de Engenharia Química na atualidade, né? Para nós, estudantes novos do curso e próximos estudantes que possam vir e alguns que já estão finalizando. Como é que está o curso hoje da Engenharia Química, né? E esse curso no Estado, né? Como é que ele se dá? Está indo bem? O que precisa, digamos, melhorar? É, eu tô no curso há um bom tempo, né? Eu tô desde do meio de 2014, eu sou da segunda turma e eu já vi, assim, o curso evoluir bastante, né? Eu vejo que a gente está amadurecendo muito como curso. E agora que eu estou chegando no final, eu vejo o curso com um pensamento bem diferente do que tinha lá no começo, né? É um curso bem pequeno, é um curso novo. Eu gostei muito, gosto muito do IFE e da experiência que eu tive com os professores aí. Eu acho que a gente está mudando algumas coisas, né? Mudou algumas coisas já. Mas é um curso que está trabalhando assim para desenvolver melhor os alunos e desenvolver mais. O IFE é uma instituição muito tradicional que tem que tem assim uma base de ensino muito forte, né? A gente sabe que muita gente que se forma no IFE sai com o nome um pouquinho mais pesado, né? Por ter se dado uma instituição tão importante. É uma instituição que tem uma educação pública de muita qualidade, né? A gente sabe que a gente tem professores muito bons, a gente tem meios de desenvolvimento muito fortes, como a gente já citou, muitos deles, a gente tem muitas atividades extracurriculares, e acho que o curso de Engenharia Química, ele tem um corpo docente bem forte, assim, né? Eu acho que o que faltava muito para o curso, que eu comentava, era essa visão mais profissional, desse lado mais engenheiro químico mesmo, da indústria, sabe? Menos um pouco da vida acadêmica, menos um pouco da pesquisa. E eu acho que a gente está trazendo isso. Eu vejo que o curso está amadurecendo, e esse é um processo bem lento, né? Se tu for pensar, o curso tem 8 anos, se não me engano. É um curso muito novo para ser um curso de ensino superior e a gente já está conseguindo resultados muito bons. Eu tenho um baita orgulho também de falar que eu fiz parte da nota do conceito 4 do MEC, né, no ENAD. Eu acho que foi uma conquista muito importante para um curso que está se firmando e que tem a engenharia elétrica também como parceira, por uma base muito forte da área de engenharia. Eu vejo que o curso me preparou muito para o que eu estou vivendo hoje. Eu não aplico a engenharia química pura, né, no meu dia a dia. Eu não aplico, eu não uso todas as ferramentas que a gente aprendeu, eu não calculo muitas coisas aqui, né?
mas eu tenho muitos conceitos de ferramentas de gestão da qualidade, eu tenho muito conceito da área de fenômenos de transporte, que o pessoal fala aqui, e aí eu sempre comento, ó, isso aqui eu vi, isso aqui eu sei, sabe? E eu vejo que, assim, às vezes, tem muitas pessoas que são de cursos parecidos com o meu e que não têm essa base que a gente tem, né? Eu sempre falo muito da disciplina do professor Flávio, de organização industrial, que a gente aprende muita ferramenta de qualidade. Eu aplico muitas aqui, muitas. Eu tenho muita base, né, de muitas. A parte de fenômenos de transporte, um dia eu brinquei com um amigo meu, eu entrei numa sala e tinha um gráfico lá, eu falei, isso aqui é um gráfico de transformar de Fourier, né? Então, tipo, essas coisas assim que a gente acaba que na faculdade a gente acha que não vai linkar, que não vai usar, e que, para mim, não que eu precise saber sempre isso, sabe? Mas que me facilita muito na hora de conversar com o pessoal da operação e falar sobre algum trocador de calor, e falar sobre compressor, e falar sobre algumas outras coisas que não estão no meu dia a dia, mas estão no dia a dia deles, e que me ajuda muito a trazer essa proximidade, né? Quando eu vou falar alguma coisa de vazão, de pressão, de condução, sabe? Então, esses conceitos me ajudaram muito, assim. E eu vejo que o IFE, o curso de Engenharia Química, tem um papel fundamental nisso, né? De trazer esse preparo para a gente e de trazer essa formação básica. Não que eu vá saber resolver o problema, né? Mas eu tenho esse conhecimento. Eu fui. Eu tive essa parte, né? E tem muita coisa que eu aplico, tem muita coisa que eu não aplico, mas são coisas que certamente, assim, são fundamentais para eu exercer a minha função, seja numa resolução de um problema mais complexo ou na resolução de ou numa simples conversa do dia a dia, né? Uma coisa mais trivial, de entender a realidade da operação, de entender o problema, de tentar ajudar, né? E eu vejo que o curso está muito no caminho certo. Eu acho que o pessoal está procurando sempre evoluir, trazer coisas diferentes. A gente tem o pessoal que está fazendo intercâmbio na França, que isso é muito importante para o curso. A gente tem o pessoal da empresa júnior, a gente tem, né, todas essas outras coisas. E até quando eu fui fazer meu intercâmbio, eu ganhei muito apoio do pessoal do curso, assim, por saber que seria uma experiência que ia somar muito para mim, como profissional também, né, não só como pessoal. E eu acho que isso é fundamental, assim, e por a gente ser um curso pequeno, uma instituição grande, mas não tão grande, a gente tem essa proximidade também com os professores, a gente tem essa troca de experiência, esse bate-papo, né? Tem professores que eu quero muito bem, que eu ainda converso hoje, então isso, assim, para mim, na minha formação foi bem importante. Muito bem, perfeito. O IF, né, ele proporciona, assim, uma ligação entre aluno e professor muito grande, né? Um contato entre professor e estudante, entre o coordenador também, a gente tem muito esse contato, muita essa conversa, tirar dúvida ou pedir sobre alguma coisa, algum projeto, né? Desenvolver alguma outra coisa dentro do curso, então a gente é muito aberto a isso, né? Dentro do estudo. Isso é bem legal, assim, para os novos estudantes também, o pessoal que entra recentemente, ele vê essa coisa do IFSU e se agrada, né? E o curso de Engenharia que agrada muito. Agora, ah, queria que tu passasse um pouco de motivação, assim, para nós, novos alunos aí do curso, estão iniciando, ou estão finalizando, né, para não desistir, né? Qual é a motivação assim, que tu levava, ou que tu leva ainda, para não desistir, continuar no curso e conseguir aquelas atividades, aquele desejo que tu mais gostaria de desenvolver, assim? Eu vou falar, assim, muito o que eu fui percebendo ao longo do tempo. Eu acho que a gente entra no curso superior bem imaturo, assim, infelizmente, né? A gente é super novo, a gente ainda não sabe o que a gente quer fazer. E às vezes a gente espera um pouco as oportunidades caírem no nosso colo. Eu demorei um tempo até, né, ver que não era assim. Eu acho que isso vem muito com a maturidade também.
E às vezes a gente tem algumas oportunidades que a gente se vê meio perdido, a gente não sabe o que a gente quer, a gente não sabe, né, o que a gente pode fazer. Mas eu acho que assim, tem que se dedicar bastante, né? Isso é uma coisa que é clichê, que todo mundo sabe. Eu acho que o curso, como eu já falei, ele prepara muito bem, mas a gente tem que saber aproveitar ele da melhor forma. E, e uma das coisas, assim, que eu acho que me ajudou muito foi o fato de eu testar um pouquinho de cada experiência, sabe? Eu fui membro do colegiado, eu fiz iniciação científica, eu participei de atividades extracurriculares, eu busquei alguns estágios, por mais que a gente saiba que o mercado de estágio não é tão simples aí na região, que a gente não consegue fazer muitos estágios durante a graduação, eu acho que toda a experiência conta. Seja para a gente saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta, ou para a gente evoluir em algum sentido. Então, acho que assim, nem sempre são só flores, né? Geralmente não são. O curso é muito difícil, a gente passa por alguns bons desafios. As disciplinas são difíceis, a carga horária é puxada, né? A gente sabe que não é tão simples, mas é uma. Eu acho que a gente tem que sempre buscar evoluir por a gente mesmo, assim. E testar as coisas que a faculdade oferece, que a gente tem as oportunidades. E nem sempre a gente vai estar motivado, né? A gente não pode esperar só fazer as coisas por motivação ou porque está empolgado. Às vezes a gente tem que fazer as coisas porque tem que fazer, né? E isso é bom da gente ter na cabeça, assim, porque a gente sabe que depois vai vir um resultado legal. Nem tudo que eu fiz até hoje eu fiz porque eu gostava ou porque eu estava empolgada, né? É, tu tem que fazer às vezes, infelizmente. E aí depois a gente vê que isso soma muito pra gente também. Porque hoje eu vejo que no estágio nem sempre eu tô motivada. Mas eu tenho que buscar aquela motivação a mais para poder executar as minhas tarefas e eu sei que isso vai trazer um resultado legal para mim. Então, acho que para quem está entrando, entrar muito de mente aberta, né? Sem viés, sem paradigma, para aprender mesmo, assim, né? E aproveitar todas as experiências que o curso pode trazer. E, e para quem está saindo, eu acho que também refletir um pouco dessa questão do que a gente já aprendeu, né? Do que o curso trouxe para a gente, que a gente acha que não é nada, que a gente acha que não aprendeu. E aí, quando a gente vai chegar no dia a dia, assim, da profissão, a gente vê que a gente foi bem preparado, não só profissionalmente, como pessoalmente. Eu acho que esse crescimento pessoal que o IF traz, que a engenharia química traz, também soma muito, né, pra gente. Acho que também é muito importante. Eu acho que é isso, assim, e é um dia de cada vez, é entender que nem sempre a gente vai gostar de tudo, que nem sempre a gente vai estar 100% realizada. Eu demorei bastante tempo até ter certeza de que o que eu fazia era o que eu gostava, né? Eu demorei muito tempo a ver que a engenharia química era o que eu gostava mesmo. E, mas nesse meio tempo eu vi que eu aprendi bastante, assim, sobre mim principalmente. Então acho que essa é a dica, assim, sabe? De entrar sempre de mente muito aberta e de querer sempre aprender e evoluir, etc. Muito bem falado, perfeitamente, né? Como toda a nossa conversa. E acho que é uma motivação bem grande, sim, para nós estudantes e para todo mundo que está assistindo agora, né? Possa assistir posteriormente. Então, agora, Helena, queria que tu finalizasse a nossa conversa com o que você quisesse falar, comentar sobre os nossos assuntos que a gente conversou, ou alguma coisa nova, assim, que tu queria trazer para a nossa conversa de agora, né? Primeiro eu queria agradecer, eu acho muito legal esse momento de troca assim que a gente tem. Eu sempre gostei também de conversar muito com o pessoal que já estava no curso antes ou do pessoal que já tinha saído, né? E eu gosto bastante de conversar, de trocar experiência. Eu acho que sempre se eu puder ajudar alguém, né? Eu tô super à disposição. Eu queria agradecer mesmo, assim, eu acho que o IFE e a engenharia química têm um papel muito importante na minha vida, pessoal e profissional, e, e acho que
que eu sempre vou levar, assim, essas coisas que eu comentei hoje, são coisas que eu levo bem comigo, assim. E agradecer de novo, dizer que eu estou à disposição, se quiser trocar uma ideia, que eu gosto sempre de falar, como vocês já viram, mas acho que é isso. E a gente está aberto a te ouvir, né? Então, se tu está disposto a conversar, a gente está aberto a te ouvir. Hoje a gente viu bastante interação no chat, né? Então, acho que foi boa a conversa, foi boa a live. E queria agradecer a sua presença, né? A sua disponibilidade, conversar com a gente, falar um pouco sobre a sua vida, sua caminhada na engenharia química, todas essas atividades que tu conseguiu desenvolver. E agora no estágio, né? Comentou um pouco sobre essa experiência. Então, queria agradecer muito esse seu tempo, né, de conversa conosco, e encerramos a live por aqui, então. Obrigada, Vili. Boa noite. Obrigadão. Boa noite, pessoal. Obrigado.